Fala galerinha do oitavo ano, e aí, tudo certinho com vocês? Bem, vamos para mais uma videoaula aqui, tá? Lembrando que semana que vem, perdão, nós vamos ter aí, né, o início das nossas aulas presenciais. Então, quem puder, por favor, vá ao colégio, tá? Os professores estão devidamente testados, a escola está seguindo todos os protocolos de saúde, então fica a dica, beleza? Mas até lá, vamos aqui para mais uma videoaula com o assunto de hoje, sistema digestório. Um assunto muito importante e é um dos sistemas que mais são cobrados em prova, beleza? Bem, o que é digestão, cara? Já começo a aula fazendo essa indagação para você. O que seria digestão? Se você respondeu que digestão é o ato de quebrar partículas de alimento ao ponto delas poderem entrar nas células, você respondeu correto. Ai, professor, eu não pensei nisso não. Eu pensei que digestão era um tal de processo aí que consiste na quebra de moléculas grandes em moléculas bem menores. Cara, é isso que eu estou querendo dizer aqui, tá? Então a digestão é o processo, né? É o processo metabólico do seu corpo que vai pegar grandes moléculas e vai degradar ela até ela ficar em partículas muito pequenas, ao ponto de entrar nas nossas células e nos fornecer energia, beleza? Onde ocorre a digestão? Cara, onde a digestão vai ocorrer vai ser no tubo digestório, tá? E o tubo digestório, ele consiste em boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, que é o fino, e o intestino grosso e o ânus. Além disso, nós temos aí glândulas e órgãos anexos, ou seja, glândulas e órgãos acessórios. Eles vão auxiliar no processo de digestão. Eles não atuam diretamente, eles atuam indiretamente, mas auxiliam nesse processo que é muito importante para o nosso corpício. Legal? Bem, como que ela vai ocorrer? Cara, a digestão vai ocorrer de duas formas: mecânica e química. Quando nós falamos de digestão mecânica, a gente fala de trituração, né? O movimento da sua boca, os seus dentes cortando, mordendo, comendo, né? Agora, a digestão química tem a ver com as enzimas. E a enzima está diretamente ligada com o seu metabolismo. Professor, o que é enzima? Eu não sei o que é enzima. Tu vai saber agora, meu filho. Fica ligado, ó. Enzima, cara, vão ser moléculas que têm a função de acelerar o processo de reação química no seu corpo. Nossa, professor, falou difícil. Ou então você pode pensar nisso aí que eu coloquei para você no slide, ó. São secreções que reagem com o alimento, quebrando-os quimicamente. Ou seja, são moléculas que vão acelerar a reação química do seu corpo. Beleza? Sobre as enzimas, o que você tem que saber? Que elas são muito específicas. Como assim? A enzima que quebra carboidrato não vai ser a mesma enzima que vai quebrar lipídio, que não vai ser a mesma enzima que vai quebrar proteína, tá? As enzimas, elas são específicas. A enzima que quebra proteína, ela só vai quebrar proteína, ela não vai quebrar carboidrato. Então ela é específica. As enzimas não desgastam, elas reagem com o seu substrato alvo, saem íntegras da reação e vão reagir com outro substrato alvo. Professor, não sei nem o que é substrato, o que o senhor está falando aí? Então, galera, imagina uma molécula grande de carboidrato. Imagina que eu tenho que quebrar essa molécula grande de carboidrato. Ah, tá. E aí, professor? Então, a enzima, ela vai reagir com essa molécula grande, ela vai acelerar o processo de quebra desse carboidrato, e assim que tiver o processo de quebra desse carboidrato, ela vai sair e vai buscar outro, tá? A enzima, ela não vai se desgastar. A enzima entra e da mesma forma que ela entra, do mesmo formato, ela vai sair. Legal? Para ir, obviamente, para outra molécula de carboidrato. Se eu estiver falando de uma enzima de carboidrato. Legal, galera? Então, só para vocês entenderem mais ou menos, a enzima, ela vai acelerar muito a reação. Imagina que você come um pedaço de carne. E esse pedaço de carne, vou botar aqui números fictícios, tá, galera? Esse pedaço de carne demoraria 1h30 mais ou menos para você fazer a digestão total dela.
Isso seria com a enzima. Então, com a enzima, você demoraria 1h30 para fazer a digestão completa. Sem a enzima, você demoraria mais ou menos 10 horas, 15 horas. Cara, isso é real. A enzima acelera a reação, diminuindo a energia de ativação. Ou seja, você economiza a energia e você acelera o processo. É isso que a enzima vai fazer. Beleza, gente? Tranquilo? Bem, dito isso, falado isso, vamos agora para, de fato, a digestão humana, né? A digestão humana. Lembrando que eu estou falando aqui do seu capítulo 23, o último capítulo do seu livro, né? Que eu não poderia deixar de passar esse assunto para vocês, beleza? Bem, vamos lá ver o tubo digestório? Olha aí que bonitão o tubo digestório, né? Como eu disse, ele é formado pela boca, faringe, esôfago, estômago e aí, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus, tá? Ué, professor, mas eu tô vendo aqui o tal de pâncreas, tô vendo aqui um tal de fígado. Então, o pâncreas e o fígado são órgãos auxiliares, são órgãos anexos, tá? Bem, como tudo começa pela boca, vamos falar dela primeiro, tá? Na boca, galera, nós vamos ter aí a atuação de glândulas. Essas glândulas são as nossas salivas. E aí nós temos aí 3 glândulas que vão ser chamadas de glândulas anexas, que são as glândulas parótida, as glândulas sublinguais, que está debaixo da sua língua, e as glândulas submandibulares. Preste atenção, já aconteceu com você de você bocejar, abrir a boca quando tá com sono, sabe? E aí acabar saindo um certo líquido, assim, você espirrar um certo líquido como se fosse um aerosol? Ah, se já, então você sabe e você já viu a glândula sublingual. A glândula sublingual, quando ela tem uma certa pressão, por exemplo, num bocejo, ela libera saliva, tá? E essa saliva vai estar cheio de enzimas digestórias. E essas enzimas digestivas, né, elas vão aí principalmente fazer a digestão de carboidrato, a digestão de açúcar. Então, nós temos aí a primeira enzima específica que está na sua boca, que é a quebra de carboidrato. Professor, essa enzima tem nome? Tem. Sabe qual é o nome dela? Amilase salivar. Amilase salivar. Amilase salivar é a enzima que vai atuar na digestão de carboidrato. Legal, gente? Obviamente aqui eu estou dando algumas informações para vocês, como por exemplo, nós temos 32 dentes permanentes, né? Nós temos o siso, que é o terceiro molar. A língua vai atuar no processo de movimento do alimento para facilitar o espalhar da amilase salivar, beleza? E além da amilase, da enzima que nós liberamos na saliva, nós vamos também liberar um mucozinho, e esse muco é chamado de mucina. Mucina, com C, mucina. Esse muco, ele vai atuar como um lubrificante para o alimento descer. E quando o alimento ele é triturado e ele é todo lavado de saliva para você engolir, o nome muda. Não é mais simplesmente alimento. Agora o nome se dá por bolo alimentar, tá? Então, a partir do momento que você deglutiu, você vai ter aí o bolo alimentar. E aí esse bolo alimentar, ele vai passar pela tua faringe e continuar o caminho pelo esôfago. Mas calma, calma. Vamos lá. Vamos continuar falando aqui da boca rapidinho. Sabe por quê? Porque a enzima, ela gosta de um ambiente propício para ela. Mais uma observação, tá? Mais uma informação super importante para você. A enzima, ela gosta de um ambiente propício para ela. Como assim? Vamos lá. Tu gosta de dormir na chuva, por exemplo? Não, né? Creio que não. Você gosta de dormir no sol? Naquele solzão? Batendo na tua cabeça de 45 graus, você dormir? Você consegue? Não, você vai ficar incomodado. Você vai querer sair dali, né? A mesma coisa é a enzima. Mas
a enzima não tem como sair da boca. Sabe o que ela vai fazer? Ela não vai trabalhar. Simples assim. Ela não vai reagir. Para que a enzima possa reagir, além dela ser específica, ela tem que ter ali um ambiente propício para ela, um pH propício para ela, tá? E o pH que a amilase salivar gosta, ou a pitialina, pode ter esses dois nomes, tá, galera? O pH que essa enzima gosta de trabalhar é um pH neutro, é um pH aproximadamente 7. Legal, gente? Tranquilo? Então pH neutro. Fica ligado com isso aí. Bem, após a lubrificação, o alimento ele desce, né? Quando ele desce, aí agora nós temos o famoso bolo alimentar. Uma observaçãozinha aqui, um pequeno parêntese, só para você olhar aqui, ó, as glândulas que fazem parte da nossa boca, né? Glândula parótida, essa grandona aqui próxima ao seu ouvido. Glândula submandibular, que você consegue ver aí se você quiser apertar um pouquinho aqui na parte de baixo. Isso. E a sublingual. Legal? Tranquilo, gente? Bem, vamos continuar. Quando o alimento é degradado, é liberado saliva, é liberado mucina. A mucina ela vai atuar como lubrificante, como uma proteção. Mais à frente vocês vão entender por quê. Quando tudo isso é liberado, o alimento ele fica todo molhado, ele fica todo lubrificado, pronto para descer. Mas quando ele vai descer, ele passa pela faringe. E na faringe nós temos dois caminhos, como você vê nessa imagem aqui, ó. Nós temos o caminho da laringe, que é a nossa respiração, a nossa fonação, né? Nós falamos aqui, ó, porque a gente está aqui vibrando a glote, né? Que é a laringe, responsável pela respiração. E nós vamos ter um outro caminho, que é o caminho do esôfago. Quando nós nos alimentamos aqui, ó, sabe o que acontece? Uma pequena estruturazinha chamada epiglote, ela vai fechar a glote, fazendo com que o alimento desça aqui, escorregue e vá para o esôfago, em vez de ir para a laringe. Então, de novo, você mastigou, liberou saliva, liberou mucina, tudo bem? A amilase salivar já atuando aqui para fazer a digestão de carboidrato. Quando você engolir, essa epiglote, ela fecha a glote, que é responsável pela fonação e pela entrada aqui, ó, da nossa cavidade respiratória, tá? Fazendo com que nós tenhamos apenas um caminho, que é o esôfago. Entendeu? E aí, quando ela cai no esôfago, ela vai seguir agora o caminho correto, que vai dar para o estômago fazer a digestão, né? Continuar o resto da digestão. Uma curiosidade bem bacana aqui é o seguinte: quando cai um pequeno grão de arroz aqui, cara, na glote, você simplesmente faz o quê? Você praticamente quase se mata de tanto tossir, querendo tirar aquele grão de arroz que fica aqui na glote, ou seja, você se engasga, tá? O se engasgar com o alimento, por você ter comido rápido, ou enfim, ter bebido muita água, um pequeno grão de arroz cair aqui, irrita toda a parte da glote, toda a parte de cavidade, né, que faz a nossa fonação, que libera, né, que faz as nossas cordas vocais vibrarem e emitir som, cai aqui, dá uma leve irritação e você começa a tossir. O seu corpo reage no tossir para que esse grão de arroz saia da glote e vá para o esôfago, vá fora da laringe. Beleza, gente? Tranquilo? Então, vamos lá. Se alimentou, degradou, liberou mucina, liberou saliva, epiglote fechou a glote. O bolo alimentar agora segue em direção ao esôfago. Quando ele chega no esôfago, nós começamos a ter um certo movimento, que é o movimento peristáltico. Ó, vou mostrar aqui para você. Esse é o esôfago. O esôfago, ele é um músculo liso.
Então, a contração dele não é tão potente assim, mas ele tem uma contração. E ele começa a se movimentar, literalmente se movimentar. Esse movimento, essa contração que esse músculo liso aqui faz, se chama peristaltismo, ou seja, movimentos peristálticos. Por isso que, se você comer e ficar de cabeça para baixo, a comida ela não volta. Ela não volta. Sabe por que ela não volta? Porque tem um movimento aqui, uma contração muscular, empurrando esse alimento para baixo em direção ao estômago. E aí nós vamos para o estômago nesse momento. Bem, lá no estômago, nós temos que ter em mente que ele é muito ácido, tá? Então lá no estômago, nós vamos ter aí a digestão química. Além da mecânica que foi levada pelo esôfago, nós vamos ter a química. E no estômago nós vamos ter o que chamamos de suco gástrico. O que seria o suco gástrico? Suco é quando você tem uma mistura, né, de alguma coisa. Suco de manga. Você tem manga, água, açúcar, né? Você tem uma mistura. Suco gástrico é quando você também tem uma mistura aqui, no estômago, na parte gástrica. Mas esse suco, ele vai ser composto por um líquido muito ácido, chamado ácido clorídrico. Galera, o ácido clorídrico, ele tem um pH muito ácido. Um pH aproximadamente 2, 2,5. Isso é ácido para um caramba. Muito ácido. Isso corrói ferro. Só para vocês terem uma ideia. Legal? Então, é um suco muito ácido, que vai ser formado pelo ácido clorídrico e também por outras enzimas que vão estar atuando aí na digestão. O estômago, ele vai fazer a digestão principalmente de proteína, tá? Então, de carne, ou seja, tudo que tiver proteína, o seu estômago ele vai fazer a digestão. Legal, gente? Tranquilo? E quando cai aqui o bolo alimentar e começa a fazer a digestão, cara, nós começamos a ter a produção de uma pasta. O bolo alimentar agora começa a se transformar numa pasta. E essa pasta nós chamamos ela de quimo. Então no estômago ocorre a quimificação. O que é a quimificação? É o processo de bolo alimentar se transformando em uma pasta chamada quimo. Legal, gente? Tranquilo? Professor, uma coisa me intriga. Se o senhor está falando que o ácido clorídrico ele é muito ácido, por que ele não corrói o próprio estômago? Boa pergunta, meu jovem. O nosso ácido clorídrico não corrói o próprio estômago porque na parede do estômago nós temos uma proteção, um muco protetivo que se chama, adivinha? Mucina. Exatamente. A mucina, aquela que também era liberada na saliva. Aqui nós temos grande produção de mucina. E a mucina nos protege desse líquido ácido que é produzido aqui no nosso estômago. Só para você entender, ácido clorídrico é cloro mais hidrogênio, tá? E a principal enzima que vai fazer a digestão do estômago lá na nossa região gástrica vai ser a pepsina. Então, pepsina é uma enzima que vai atuar na digestão de proteína, tá? Ela atua principalmente na digestão de proteína. Além da pepsina, nós vamos ter a renina, nós vamos ter lipase. O professor tá falando aí em inglês para mim. Não, relaxa. Ó, renina também vai ser a digestão de um outro tipo de proteína. E a lipase lembra de lipídio. Exatamente. Tá aí a proteína que vai, a enzima que vai atuar na reação do lipídio. É a lipase. Então, lipase é uma enzima que degrada lipídio.
Legal, gente? Tranquilo? Bem, entendido isso, quando o bolo alimentar se transforma em quimo, ele vai seguir agora para o intestino delgado. Galera, o intestino delgado é muito importante. Muito, muito, muito importante. Não que as outras estruturas não sejam, mas o intestino delgado, as primeiros 25 centímetros, os primeiros 30 centímetros de intestino delgado é muito importante. Sabe por quê? O intestino delgado, ele é formado por 3 estruturas: duodeno, jejunum e íleo. Então, o duodeno é um dos mais importantes, porque no duodeno você vai ter a absorção de muito nutriente. Em todo o intestino delgado você vai ter absorção de muito nutriente, mas no duodeno você vai ter a absorção de muito nutriente e a liberação de muitas enzimas, tá? Porque aqui no intestino delgado, nos seus 7 metros, basicamente, 6 metros, perdão, nos seus 6 metros aproximadamente de intestino delgado, é a fase final do nosso processo de digestão, tá? Então, aqui nós começamos a caminhar para a parte final. O intestino grosso só vai ser basicamente reabsorção de água e de sais minerais. Então, tudo que você tem que absorver aqui de proteína, de lipídio, de carboidrato, de vitamina, de sais minerais, tudo isso vai ser aproveitado aqui, ó, nos 6 metros de intestino delgado, de intestino fino que nós temos no nosso corpo. Legal, gente? Então, vamos lá, dá uma atenção mais especial para o duodeno. Sabe por quê? Além de tudo isso que eu te falei, ele vai ter a liberação de bile e de suco pancreático. Fica ligado, a bile ela é produzida lá no fígado. É como se fosse um detergente. Preste atenção, galera. Preste atenção. Aqui no estômago caiu o bolo alimentar e se transformou em uma pasta chamada quimo. Concorda comigo que essa pasta vai estar muito ácida? O quimo vai estar muito, muito ácido? Sim, né? Sim, porque o estômago ele era super ácido. Então a pasta que vai sair daqui, sentido intestino delgado, vai ser muito ácida. Para que essa pasta não saia daqui muito ácida e vá caminhar para todo o resto de intestino de uma forma ácida, nos causando aí problemas como úlcera no intestino, que seriam abertura de ferimentos, né, no nosso intestino delgado. Para que isso não aconteça, na primeira porção, que é o duodeno, nós vamos ter a liberação aí de bicarbonato de cálcio, tá? O bicarbonato de cálcio, ele vai fazer com que o pH fique básico. Ou seja, uma pasta que estava saindo de uma região muito ácida agora se transforme numa pasta básica. Ou seja, conseguiu controlar a acidez. E agora sim, por essa pasta estar controlada na tua questão de acidez, ela pode fazer o resto do caminho. Beleza? Entendido? Então, no duodeno, nós vamos ter aqui a participação de várias enzimas, tá? Além do bicarbonato de cálcio, nós vamos ter uma participação de muitas enzimas aqui, cara, que vai ser chamado suco entérico. Tudo que for entérico está relacionado ao intestino, galera. E o suco entérico vai ter aí a maltase, sacarase, lactase, lipase, erepsina, peptidases, nucleases, enteroquinases, nossa, amilase também ainda vai ter aqui. Ou seja, nós vamos ter muitas e muitas enzimas, enzimas de proteína, enzimas de carboidrato, enzimas de lipídio, enzimas de moléculas de material genético, atuando aqui, ó, tudo no duodeno, para que tudo isso possa ser reabsorvido pelo nosso corpo. Legal? Bem, além disso, você vai ter aqui a liberação da bile. O que seria a bile? A bile é um detergente natural do nosso corpo, galera. Ela vai estar localizada no fígado, tá? Basicamente, mais especificamente, perdão, ali na vesícula biliar.
Por que a gente faz uma relação da bile com detergente? Porque a bile, ela vai limpar toda a gordura que vai estar aqui no duodeno, fazendo com que essa gordura ela percorra o intestino e seja liberada lá no nosso bolo fecal, tá? Então a bile, ela é um detergente. Por quê? Nós só tiramos a gordura de panela com detergente. Não adianta você limpar água, você limpar a panela com água apenas, né? Água e esponja, não vai tirar nada. Você tem que jogar o detergente para poder tirar. A mesma ideia é a bile aqui nesse caso. Tranquilo? Entendido? Pegou aí a referência? Tá? Então a bile, ela é produzida lá no fígado, mais especificamente na vesícula biliar. E ela vai ser liberada quando o quimo for aparecer aqui no duodeno, tá? Por isso que o fígado, ele é um órgão acessório. Ele só vai auxiliar, ele só vai ajudar, ele não vai participar diretamente. Beleza? A mesma coisa o pâncreas. O pâncreas vai liberar o suco pancreático. O que seria esse suco pancreático? São várias outras enzimas para acelerar e atuar no processo de digestão em todo esse caminho de 6 metros de intestino delgado. Beleza, gente? Show de bola? Legal? E aí fica uma outra observação. Quando esse quimo está percorrendo aqui o intestino delgado, ele vai lá ser reabsorvido, aproveitar todos os nutrientes, né? Aproveitar todos os sais minerais, todas as vitaminas, tudo que o nosso corpo precisa. Vai chegar num ponto que vamos estar aqui no ilho, que é a parte final. E o ilho vai fazer uma fronteira com o intestino grosso. E o intestino grosso vai ser responsável por absorver água e sais minerais de todo esse quimo. Então esse quimo ele começa a pegar um formato mais sólido. E aí nós não chamamos mais ele de quimo, chamamos ele de quilo. E daí aquela velha piada. Ah, eu vou fazer cocô, eu vou fazer 1 quilo de cocô, né? Pega a ideia, quilo é intestino grosso. Show de bola, gente? Mas antes de eu falar do intestino grosso, vocês têm que entender que a absorção ela é feita pelo intestino delgado através de microvilosidades. O que seria microvilosidades? São pequenas dobras, tá? Que vai estar por todo o nosso intestino delgado. Por todo o nosso intestino delgado vão estar aqui ó, essas dobrinhas que vão ser responsáveis por absorver todos os nutrientes que o nosso corpo precisa. Professor, para que todas essas dobrinhas? Para aumentar a superfície de contato, fazendo com que nenhum nutriente escape, né, de todo esse caminho, de todo esse processo. Beleza, gente? E aqui está uma microvilosidade. Legal? Bem, o fígado. O fígado ele é multifuncional, né, galera? O fígado ele vai aí, ó, armazenar glicogênio, ele vai transformar amônia em ureia, né? Ele transforma uma substância tóxica que é amônia para o nosso corpo e vai transformar isso em ureia para ser liberada lá na nossa urina. Vai atuar aí na remoção de substâncias tóxicas como o álcool. Vai também ser responsável por armazenar aí lipídio e vitaminas importantíssimas que nós já vimos na aula passada e que você tem que saber, tá? Além disso, vai remover e destruir hemácias desgastadas. Então, cara, o fígado ele é muito importante aí para nossa vida, para nossa vivência, tá? Além disso, como eu já disse, a vesícula biliar que vai liberar a bile, que é um detergente natural do nosso corpo. Tranquilo, galera? Enfim, quando você tem aqui, ó o ilho, tá vendo aqui o ilho, ó, a parte final do ilho, vai dar pro seco, né? Que é a parte inicial aqui do intestino grosso. E o intestino grosso, como eu já te disse, ele vai fazer a absorção de água e de sais minerais em todo esse caminho aqui, em colo ascendente, transverso, descendente, até o colo sigmoide, fazendo com que seja liberado apenas restos, apenas vestígios, né, que sobrou de todo esse processo de digestão. Beleza, gente?
Tranquilo? Então, fica ligado. O intestino grosso vai ser responsável por absorver água e sais minerais do nosso corpo, tá? E também, enquanto acontece esse processo de absorção, o nosso bolo fecal ele vai se transformando, né? Ele vai ficando aquele formato que nós conhecemos bem, né, galera? Então, ó, aqui o quilo ele começa a passar em toda essa parte, ressecando um pouco, né? Reabsorvendo a água para que ele possa sair apenas o que não precisamos mais. Uma outra coisa, né? Uma curiosidade. As pessoas falam assim, se você está com prisão de ventre, se você está com dificuldade de fazer cocô, come fibra. Fibra ajuda. Sabe por que a fibra ajuda? Além dela fazer todo esse caminho que nós falamos aqui, a fibra, quando ela chegar aqui, ela vai empurrar o bolo fecal que estiver preso aqui, né, ou parado aqui. Ela vai empurrar, porque em toda a parte do nosso processo digestório, em toda a parte, em tudo que você viu aqui, ó, intestino delgado, estômago, esôfago, em todo esse caminho, o nosso corpo ele faz movimentos. Que movimento é esse? Movimento peristáltico. Por isso que algumas pessoas têm uma facilidade grande de ir ao banheiro, fazer o número 2, que elas pensam o seguinte: fulano come e logo depois, rapidinho, 10 minutos ele vai para o banheiro. Porque quando você se alimenta, você estimula todo o movimento de todo esse processo aqui, ó, de todo esse tubo digestório. E aí o que tiver de vestígio aqui, ele vai ser liberado, porque você ocasionou a movimentação de toda essa estrutura. Entendido, galera? Beleza? Espero que não tenham dificuldade, espero que vocês tenham entendido bem. Valeu e é nóis. Tô só esse cachorro aqui olhando para esse bolo. Fiquem na paz, galera. Abraço.